Bom, nesse vídeo eu vou dar 10 dicas de investimentos para iniciantes. Essas dicas fogem completamente do senso comum e poucas pessoas falam sobre elas na internet. Essas são exatamente as dicas de investimento que eu gostaria de ter recebido lá atrás quando estava começando. E eu tenho certeza que essas dicas aqui vão te ajudar a começar a investir do jeito certo para obter os melhores resultados de forma sustentável e com segurança. Dica número 1: começar a investir o quanto antes. A grande maioria dos brasileiros, pelo fato de não ter a educação financeira, começa a investir muito tarde. Isso aconteceu comigo também. Mas o fato é que você precisa começar a investir o quanto antes, mesmo que não se sinta tão preparado assim. Hoje em dia existe muito conteúdo disponível na internet para te ajudar a captar as informações necessárias para começar a investir imediatamente. O efeito dos juros compostos só fica evidente no longo prazo. Então, se você demorar a começar a investir, esse efeito dos juros compostos vai demorar a acontecer também. Depois que eu comecei a investir, eu percebi isso na pele. No começo é sempre assim. Você coloca dinheiro nos investimentos e vê pequenos resultados. Mas a partir do momento que o tempo vai passando, você começa a receber mais e mais juros e começa a se estimular. Então, comece o quanto antes a investir. Dica número 2. Faça um planejamento financeiro. Imagine que você quer fazer um bolo de cenoura. Para isso, você vai ter que conferir quais ingredientes vai precisar, conferir se tem todos os ingredientes na despensa. Depois disso, separar esses ingredientes e seguir todo o processo para fazer o seu bolo de cenoura. Nos investimentos é a mesma coisa. Você precisa planejar a sua parte financeira para que assim você tenha capital necessário para começar a investir. De nada adianta simplesmente vou investir esse mês e mês que vem não manter a consistência. Dessa forma você vai demorar muito mais para obter os resultados dos investimentos. Então é por isso que você precisa organizar o seu orçamento, fazer a separação de quanto dinheiro vai para cada área da sua vida e depois disso você vai estar 100% preparado para começar a investir. Eu falo mais sobre isso nesse vídeo aqui em cima, então depois você vai lá e dá uma conferida. Dica número 3. Estabeleça quanto você vai investir mensalmente. Como eu disse agora há pouco, de nada adianta você falar que vai investir e não manter a consistência nisso. Mas para que tudo dê certo, você precisa definir o valor que vai investir todos os meses. E você pode fazer isso de duas formas diferentes. Se você tem um salário fixo, pode optar por um valor fixo também que vai investir todo mês. Se você é um investidor iniciante e está só começando, pode começar com R$50, com R$100, R$200. Não importa. O importante é definir que aquele valor vai diretamente para a sua conta da corretora e que será investido todo mês. Por outro lado, se você é autônomo e não tem salário fixo, pode determinar um percentual da sua renda mensal que vai para os investimentos. Aí fica a seu critério. Mas o ideal é que você separe pelo menos 10% do que você ganha e direcione esse montante para os investimentos. Assim você terá definido uma quantia de dinheiro que vai investir e assim vai manter a consistência, que é muito importante. Dica número 4. Maximize os seus ganhos e minimize os seus gastos. Poucas pessoas falam por aí, mas é o seguinte: apenas investir não vai deixar você rico. Para isso, você tem que aumentar a sua capacidade de ganhar mais dinheiro. E paralelo a isso, vai ter que manter o seu padrão de vida abaixo desses ganhos. Para isso, você pode fazer renda extra ou empreender em algum negócio novo. O importante é você trazer mais dinheiro e fazer com que a diferença entre o que você ganha e o que você gasta aumente. E esse dinheiro que vai sobrar, você transfira para aplicações financeiras que vai fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Reclamar que não ganha dinheiro suficiente para investir é muito comum entre as pessoas. Porém, poucas pessoas trabalham de fato em busca de novas fontes de renda ou de alternativas para ganhar mais dinheiro. Mas apenas reclamar não é o suficiente, é preciso trabalhar em cima disso. Se você não tem ideia de por onde começar a conseguir renda extra, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima para te ajudar. Agora é o seguinte, se você está gostando desse vídeo até aqui, por favor, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Toda semana eu trago vídeos como esse para te ajudar a começar a investir com segurança e com tranquilidade. Dica número 5. Diversifique os seus investimentos. Colocar um pouco de dinheiro em cada classe de ativo é muito importante para que você minimize os riscos de se investir. Não é mistério para ninguém que investimentos contêm uma parcela de risco. E quando você coloca um pouco de dinheiro
em classes diferentes de ativos, as chances de você perder dinheiro diminuem bastante. E é justamente por isso que você deve diversificar sempre. E aqui vale a máxima de nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Por mais que essa dica seja um pouco clichê, muitas pessoas veem algum investimento rendendo um bom lucro e acabam colocando todo o seu dinheiro nele. E isso é bastante perigoso. E você que está começando não deve cometer esse erro. Dica número 6. A dica número 6 é ter paciência e disciplina. Muita gente demora um bom tempo para começar a investir. E logo depois que começa, acha que vai ficar rico da noite para o dia. E isso de forma nenhuma vai acontecer. Se você ouvir alguém dizer que vai deixar você rico porque tem um investimento rendendo 20% ao mês, corra, porque deve ser alguma pirâmide ou alguma pegadinha para tomar o seu dinheiro. Os investimentos só surtem efeito para aquelas pessoas que têm paciência e têm disciplina para aplicar o dinheiro em bons investimentos. E para isso você vai ter que ter muita disciplina, seguindo os passos que eu já disse aqui. Paciência e disciplina são os maiores aliados dos investidores. Todas as pessoas que perdem dinheiro com facilidade na bolsa de valores ou em outros investimentos, com certeza em algum momento perderam a paciência ou quiseram ter lucros acima da média em um curto espaço de tempo. E essa, sem dúvida, é uma das maiores dicas de investimento que você pode receber. Dica número 7. Atente-se à liquidez dos investimentos. Liquidez é a facilidade de transformar o seu capital investido em dinheiro novamente. E esse fator é muito importante. Você não deve olhar apenas a rentabilidade do investimento e optar por ele. Muitas vezes, um investimento que tem uma alta rentabilidade coloca uma dificuldade para você resgatar esse dinheiro quando for necessário. E para você que é iniciante, precisa ficar atento, porque muitas vezes, por estar iniciando, você pode necessitar desse dinheiro em um curto espaço de tempo. E esse dinheiro está trancado em alguma aplicação. Um exemplo disso são alguns CDBs, que às vezes oferecem rendimentos acima do CDI, mas que contêm uma data de resgate mais prolongada. Então, não foque apenas na rentabilidade. Verifique também a liquidez do investimento. Dica número 8. Essa, sem dúvida, é a dica de investimento mais importante. O medo e a dúvida na hora de investir vem justamente da falta de conhecimento a respeito de um determinado investimento. E a partir do momento que você estuda mais sobre essas questões, as chances de você se sentir mais seguro na hora de investir também aumentam muito. Estudar sobre investimentos pode mudar a regra do jogo e vai fazer você dominar todos os pontos importantes para de fato ter rentabilidade e segurança nos seus investimentos. E quando eu falo estudar sobre investimentos, eu não digo apenas em ficar horas e horas assistindo vídeos, fazendo cursos ou lendo livros sobre investimentos. É mais do que isso. É pegar pelo menos uma dica e aplicar ela de fato. Por exemplo, nas primeiras dicas desse vídeo, eu falei que você precisava definir o quanto vai investir todo mês, seja 50, 100 ou 200 reais. Então, já que aqui temos 10 dicas para você, o que você pode fazer é aplicar essa primeira dica. E sem dúvida você já estará à frente de várias pessoas aqui no Brasil que sequer fazem ideia de como começar a investir, ou que apenas estudam e não aplicam nada do que aprendem. Então, estude sobre finanças e investimentos e aplique o que aprender. Dica número 9 é entender o seu perfil de investidor. Muitas pessoas acabam sentindo aquele frio na barriga simplesmente porque querem rentabilidade, mas aquele determinado investimento que oferece uma rentabilidade alta está completamente diferente do perfil de investidor que aquela pessoa tem. Se você não sabe, existem basicamente 3 perfis. É o perfil conservador, o moderado e o agressivo. O conservador é aquele perfil de investidor que não aceita correr muito risco e prefere deixar o seu capital em ativos de renda fixa, por exemplo, que não sofre muitas oscilações. Já o investidor moderado, esse aceita um pouco mais de risco, mas boa parte do seu patrimônio está investido em ativos de renda fixa, como Tesouro Direto e CDBs, por exemplo. E uma outra parte em ativos de renda variável, onde ele está exposto a um pouco de risco e a um pouco mais de rentabilidade. Agora, os investidores agressivos são aqueles que têm boa parte do seu capital, se não a sua totalidade, expostos em ativos de risco, mas que oferecem uma possibilidade de ganho muito grande. Na hora de investir, você precisa estar ciente do seu perfil de investidor, para que assim os seus investimentos casem perfeitamente com o seu perfil. Quando isso acontece, você fica muito mais tranquilo
e sabe onde pode ganhar e o quanto está disposto a perder em prol de uma rentabilidade. Em algumas corretoras, na hora que você vai fazer o investimento, já aparece para qual perfil de investidor aquele investimento é indicado. E é por isso que você deve saber o seu. Dica número 10. Entenda que investir é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Sem dúvida, essa dica eu aprendi no campo de batalha, investindo de verdade. Todas as vezes que eu tentei pular etapas nessa jornada do investidor, eu perdi dinheiro. E eu não quero que isso aconteça com você. Mas para isso você precisa entender que investir é uma jornada, que você deve ir galgando passo a passo, etapa por etapa, com tranquilidade, focando sempre em aumentar os seus aportes, investindo em ativos que têm relação com o seu perfil de investidor. Fazendo isso e seguindo as dicas que eu mostrei aqui, certamente você vai alcançar os objetivos financeiros que você deseja. Como eu disse, investir é uma jornada e para isso você precisa seguir ir progredindo aos poucos. Mas para isso você vai precisar seguir as dicas de investimento, como investir o quanto antes, fazer um planejamento financeiro, estabelecer uma meta de quanto vai investir mensalmente, maximizar os seus ganhos e minimizar os seus gastos, diversificar os seus investimentos, ter paciência e disciplina, ficar atento à liquidez, estudar sobre finanças, entender o seu perfil de investidor, entender que investir é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Eu sou o Douglas Moreira, eu vejo você no próximo vídeo, porque trem bom é saber.